Você não é mais minha madrinha. 24 horas antes do casamento. Ela disse sorrindo. Antes de começar a história, comente de qual estado é essa assistindo o vídeo. Eu ainda lembro do cheiro do salão, mistura de laquê, perfume caro e aquele nervosismo doce que só casamento tem. As outras madrinhas estavam espalhadas, rindo alto demais, como se estivessem tentando provar que tudo estava perfeito. Eu segurava meu celular com força, relendo pela 10ª vez a mensagem que eu nunca deveria ter enviado. Eu preciso te contar uma coisa sobre o João. Simples, direta, destrutiva. Mas não foi essa mensagem que me tirou do casamento. Foi o que veio depois. Você demorou, disse a Júlia, sem nem me olhar direito quando entrei no quarto. Ela estava sentada diante do espelho, perfeita. Cabelo impecável, maquiagem intacta. Aquele brilho de quem sempre quis aquele dia mais do que qualquer outra coisa na vida. Minha melhor amiga. Ou, pelo menos, era o que eu achava. O trânsito estava um inferno, respondi, tentando soar normal. Você tá linda. Ela sorriu, mas foi um sorriso estranho. Frio. Calculado. Eu sei. Aquilo me incomodou mais do que deveria. A Júlia que eu conhecia teria feito uma piada, teria reclamado de algo, teria puxado minha mão e pedido opinião sobre o batom pela 1000ª vez. Mas não. Ela só sabia. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Camila, outra madrinha, se aproximou. Aquela mesma que desde o começo implicava comigo de um jeito sutil demais pra ser confrontado. Finalmente você chegou, ela disse cruzando os braços. A gente já tava achando que você ia dar pra trás. Eu nunca faria isso com a Júlia, respondi tentando ignorar o tom dela. É engraçado você dizer isso. Ela trocou um olhar rápido com a Júlia, e foi aí que meu estômago afundou. Júlia, comecei, me aproximando. A gente pode conversar, sozinhas? Silêncio. Ela me encarou pelo espelho, longos segundos. Acho que não tem mais nada pra conversar, né? Meu coração disparou. Como assim? Ela se levantou devagar, o vestido branco deslizando como se fosse parte dela. Eu sei o que você fez. O quarto inteiro ficou em silêncio. As outras madrinhas pararam. Até o som do secador ao fundo pareceu sumir. Eu não sei do que você tá falando. Mentira. Eu sabia exatamente, mas eu precisava ouvir dela. Você tentou estragar meu casamento, ela disse com uma calma assustadora. Um dia antes. Não, eu soltei rápido demais. Eu tentei te proteger. A Camila soltou uma risadinha baixa. Proteger? Sério? Você acha mesmo que inventar uma traição do noivo é proteger alguém? Meu sangue gelou. Eu não inventei nada. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu vi, Júlia. Eu vi o João com outra mulher. Eu tenho provas. Ela não reagiu. Nem surpresa. Nem raiva. Nada. Só aquele olhar. Você sempre foi assim. Ela disse inclinando a cabeça levemente. Sempre querendo ser o centro de tudo. Aquilo doeu. Mais do que qualquer grito teria doído. Júlia... Minha voz falhou. Eu sou sua melhor amiga. Eu jamais faria isso com você. Era. Ela corrigiu. Simples assim. Era. Eu senti como se o chão tivesse sumido. O quê? Ela respirou fundo, como se estivesse ensaiando aquele momento há dias. Você não é mais minha madrinha. As palavras ecoaram na minha cabeça. Não é mais minha madrinha. Não é mais. Você tá me demitindo? Eu ri, sem humor nenhum. Um dia antes do casamento? Eu tô te tirando da minha vida, ela respondeu. E sinceramente, já devia ter feito isso antes. Meu peito apertou. Isso é por causa do João? Perguntei, quase sussurrando. Você confia mais nele do que em mim? Ela demorou pra responder, e quando respondeu, foi pior do que qualquer coisa que eu imaginava. Eu sei exatamente em quem confiar. Nesse momento, a Camila se aproximou dela, colocando a mão no ombro dela, como se fosse a pessoa mais leal do mundo. A gente sempre soube que ela não era quem parecia, Ju. A gente. Desde quando existia a gente? Você contou pra ela? Perguntei, olhando direto pra Júlia. Ela não respondeu. Não precisava. Meu olhar foi direto pra Camila. E o sorriso que ela me deu não era de vitória. Era de quem já tinha ganhado há muito tempo. Eu só falei a verdade, ela disse com falsa inocência. Alguém precisava abrir os olhos da Júlia. Mentira, eu soltei. A parte 2 está disponível no YouTube, o link do canal está na bio. Você não é mais minha madrinha. 24 horas antes do casamento, ela disse sorrindo. Parte 2, antes de começar o vídeo, comente de qual estado você assiste o vídeo. Você sempre teve inveja dela. De mim. De tudo. Ela deu de ombros. Ou talvez eu só seja a única aqui que não mente. Eu voltei a olhar pra Júlia. Desesperada. Por favor, olha pra mim. Você me conhece. Você sabe que eu não faria isso. Ela hesitou. Por um segundo. Um único segundo. E ali, eu achei que tinha uma chance. Mas então ela disse a frase que eu nunca vou esquecer. A frase que ficou presa na minha cabeça por semanas. Eu conhecia você. Silêncio. Pesado. Final. Irreversível. Você tem 10 minutos pra sair. Ela continuou voltando a se sentar. Eu não quero você no meu casamento. Júlia? Nem na minha vida. Eu não lembro de ter saído andando. Só lembro da porta fechando. Das risadas voltando. Da minha respiração descompassada. E da sensação horrível de que alguma coisa ali não fazia sentido. Porque eu não estava mentindo. Eu tinha visto o João. Eu tinha provas. E mesmo assim, ela não quis ver. Mas o pior ainda não era isso. O pior foi perceber, enquanto eu descia as escadas do salão com o coração em pedaços, que alguém tinha contado pra ela antes de mim. Alguém que sabia exatamente o que eu ia dizer. Alguém que virou tudo contra mim. E naquele momento, eu ainda não fazia ideia de duas coisas. Que a Júlia já sabia de tudo. E que a pessoa que me destruiu era alguém que eu também chamava de amiga. Eu não consegui ir pra casa. Simples assim. Dirigi sem rumo por quase 1 hora com o vestido amarrotado, maquiagem borrada e a cabeça girando como se tudo estivesse fora do lugar. Porque não fazia sentido. Nada daquilo fazia. A Júlia podia ser controladora. E Deus, como ela tinha ficado insuportável nos últimos meses. Mas ela não era burra, não era cega. E principalmente, não era injusta. Ou pelo menos, nunca tinha sido comigo. Eu parei o carro em um posto vazio, mãos tremendo, respiração curta. E foi aí que eu fiz a pior, ou talvez a melhor, coisa que eu podia fazer naquele momento. Eu abri a galeria do celular e encarei as fotos. O João, rindo, encostado no carro, com a mão na cintura de outra mulher. Não era talvez, não era parecia. Era ele, sem dúvida nenhuma. Eu não tô louca. Sussurrei pra mim mesma. Porque naquele momento, era isso que parecia. Como se todo mundo tivesse decidido que eu era a vilã, e eu tivesse perdido alguma parte da história.
E então, o celular vibrou. Número desconhecido. Por um segundo pensei em ignorar. Mas alguma coisa, sei lá, uma sensação ruim no estômago, me fez atender. Você realmente não aprendeu a ficar quieta, né? Minha espinha gelou. Eu conhecia aquela voz. Camila. Ela riu. Uau, você reconheceu. Que surpresa. O que você quer? Só queria saber se você já fez as malas emocionalmente. Ela disse com aquele tom debochado. Porque, pelo visto, sua vida acabou de dar uma leve desmoronada. Eu apertei o volante com força. Você armou isso. Silêncio do outro lado. E então... Demorou pra perceber. Meu coração começou a bater mais rápido. Por quê? Ela não respondeu de imediato. E quando respondeu, foi com uma tranquilidade que me deu nojo. Porque alguém precisava colocar você no seu lugar. A história completa está disponível no canal do YouTube. Link na bio. Alt, meu lugar? Eu ri, incrédula. Do que você tá falando? Você sempre foi a favorita. Ela disse. A melhor amiga perfeita. A única que a Júlia escutava. A única que importava. Isso é coisa da sua cabeça. Não é! Ela explodiu, pela primeira vez. Você nunca percebeu? Nunca viu como todo mundo girava em torno de você? Eu fiquei em silêncio. Porque parte de mim sabia que a Júlia realmente confiava mais em mim do que nos outros. Mas isso nunca foi competição, nunca pra mim. Então você decidiu destruir tudo? Perguntei mais baixo. Ela soltou um suspiro. Não, eu só dei um empurrãozinho. Minha mente começou a ligar os pontos. Rápido, assustadoramente rápido. Você contou pra ela antes de mim. Claro. Mas como você sabia? E então veio a pausa. Aquela pausa. Pesada. Porque eu também vi o João. O mundo parou. Literalmente. O quê? Eu vi ele traindo. Ela repetiu, mais calma agora. Dias antes de você. Minha garganta secou. Então por que... Eu nem consegui terminar a frase, mas ela entendeu. Porque a diferença entre mim e você, ela disse quase sussurrando, é que eu sei jogar o jogo. Frio. Calculado. Cruel. Eu contei pra Júlia. Ela continuou. Mas não do seu jeito dramático. Eu fui... cuidadosa. Cuidadosa? Você acabou de dizer que ele estava traindo? Sim. Mas eu também disse que você estava obcecada. Que você vinha procurando defeito no relacionamento deles há meses. Meu estômago revirou. Isso é mentira. É? Ela riu. Porque do jeito que você fala, parece até verdade. Eu lembrei. Das vezes que eu reclamei. Das vezes que eu disse que o João não parecia tão apaixonado quanto a Júlia. Das vezes que eu disse que tinha algo estranho. Ela usou tudo. Tudo. Eu plantei a dúvida. Ela continuou. E quando você apareceu com a grande revelação... Bom, você só confirmou o que eu já tinha dito. Minha mão começou a tremer. Você fez ela acreditar que eu tava inventando. Não. Eu fiz ela acreditar que você queria destruir o casamento dela. Aquilo doeu. De um jeito físico. Você é doente. Eu disse, baixo. Ela soltou uma risada curta. Não. Eu só fui mais esperta. Eu fechei os olhos por um segundo. Tentando entender. Tentando aceitar. Mas tinha uma peça que ainda não encaixava. Mesmo assim, eu murmurei. Ela não teria me tirado assim, não a Júlia. Silêncio. E então... Você ainda não entendeu, né? Meu coração apertou. Entender o quê? E foi aí que veio a frase. A frase que destruiu o resto que ainda sobrava em mim. A Júlia já sabia de tudo. Eu abri os olhos na hora. Isso é mentira. Não é. Ela não sabia. Sabia. Não sabia! Eu gritei, sentindo a garganta arder. Do outro lado, a voz da Camila ficou... quase suave. Quase. Ela descobriu antes de todo mundo. Silêncio. Então por quê? Minha voz saiu quebrada. E a resposta foi pior do que qualquer traição. Porque ela precisava de alguém pra culpar. Eu parei de respirar por um segundo. O casamento já estava rachado. Ela continuou. O João não ia admitir nada. Ela não ia cancelar tudo. Ia ser humilhante. Então ela... precisava de um motivo externo, Camila completou. De um vilão. Meu peito apertou tanto que doeu. E você... Ela disse quase satisfeita. Era perfeita pra isso. Eu senti as lágrimas escorrendo antes mesmo de perceber. A melhor amiga que traiu a confiança dela. Silêncio. A madrinha que tentou destruir o casamento. Mais silêncio. O bode expiatório perfeito. Eu deixei o celular cair no colo. Sem força. Sem reação. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu entendi. Não foi um erro. Não foi um mal entendido. Não foi confusão. Foi planejado. E o pior de tudo? Enquanto eu estava ali, destruída, sozinha, tentando juntar os pedaços, a Júlia estava provavelmente sorrindo, entrando na igreja, vivendo o dia mais feliz da vida dela. Como se eu nunca tivesse existido. Mas uma coisa ainda não saía da minha cabeça. Uma única coisa. Se a Camila fez tudo isso, se a Júlia sabia, então por quê? Por que alguém que eu confiava tanto foi a primeira pessoa a confirmar tudo pra ela? Porque no fundo, a Camila não agiu sozinha. Eu fiquei parada dentro do carro por, sei lá quanto tempo. Minutos? Horas? Parecia que o mundo tinha sido colocado no mudo. Só o som da minha respiração irregular e o coração batendo forte demais pra um corpo que já estava cansado de sentir. A frase não saía da minha cabeça. A Camila não agiu sozinha. Não fazia sentido. Ou melhor, fazia sentido demais. E era exatamente isso que me assustava. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular de novo. Desbloqueei, abri as conversas e fiquei encarando a tela. Se alguém confirmou a história antes de mim, se alguém reforçou tudo o que a Camila disse, então essa pessoa sabia. Sabia da traição. Sabia de mim. Sabia de tudo. E ainda assim, escolheu ficar do outro lado. Meu estômago revirou.
Porque no fundo, eu já tinha um nome. Eu só não queria admitir. Meu dedo pairou sobre a conversa. Aquela que sempre estava no topo. Aquela que eu acessava sem pensar. Aquela que, até ontem, era meu porto seguro. Ana, não. Eu sussurrei. Como se dizer em voz alta fosse tornar aquilo real. A Ana não. Qualquer pessoa menos ela. Ela não era só minha amiga. Ela era minha pessoa. Aquela que sabia de tudo. Aquela que me ouviu chorar quando meus pais se separaram. Aquela que ficou comigo em silêncio quando eu não tinha força pra falar. Aquela que dizia, eu sempre vou estar do seu lado. Minhas mãos começaram a suar, mas mesmo assim, eu abri a conversa. E lá estava. Uma mensagem. De ontem à noite. Ana. Amiga, a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Eu não tinha respondido. Eu estava ocupada demais organizando coisas do casamento. Confiando. Vivendo. Sem saber que... Desci mais. E então eu vi. Ana. Eu não sei como te dizer isso, mas a Júlia já sabe do João. Minha respiração travou. Ana. E... Ela tá muito mal. Engoli seco. Ana. Mas ela também acha que você tá exagerando. Minhas mãos começaram a tremer mais forte. Ana. Eu tentei defender você, mas tá difícil. Difícil? Ana. Talvez seja melhor você não ir amanhã. O mundo parou. Eu rolei mais um pouco. E foi aí que eu vi a última mensagem. A que eu nunca deveria ter lido. Ana. Porque, sinceramente, parece que você quer estragar tudo. Silêncio. Eu fiquei olhando para aquela frase por tanto tempo que as palavras começaram a perder o sentido. Como se não fossem reais. Como se não tivessem sido escritas por ela. Mas foram. Não. Minha voz saiu fraca. Minha cabeça começou a reconstruir tudo. Cada detalhe. Cada conversa. Cada olhar. A Ana sabia. Ela sabia da traição. Sabia que eu tinha visto. Sabia que eu estava tentando proteger a Júlia. E mesmo assim, ela escolheu acreditar na versão mais fácil. Na versão mais conveniente. Na versão que não causava um escândalo no casamento. Ou pior. Ela escolheu ficar do lado da Júlia. Meu peito apertou de um jeito que eu não sabia que era possível. Porque traição de namorado dói. De amiga, destrói. Mas ainda tinha algo errado. A Ana não era manipuladora. Não era como a Camila. Ela não jogava sujo. Então, por quê? E foi aí que eu lembrei. De uma conversa. Algumas semanas atrás. A gente estava sentada num café. Falando sobre o casamento. E a Ana tinha soltado, meio sem querer. A Júlia tá meio estranha ultimamente. Na época eu não dei muita atenção. Mas agora... Estranha como? Eu tinha perguntado. Ela hesitou. Sei lá. Parece que ela sabe de alguma coisa e tá fingindo que não sabe. Meu coração disparou ao lembrar disso. Porque agora... Tudo fazia sentido. A Ana não estava escolhendo um lado. Ela estava tentando evitar o caos. Ela viu que a Júlia já sabia. Viu que a Júlia não queria cancelar o casamento. Viu que tudo estava sendo empurrado pra debaixo do tapete. E então, ela fez a escolha mais covarde possível. Ficar quieta. Ou melhor, ajudar a narrativa que mantinha tudo em paz. Mesmo que isso significasse me destruir. Eu senti uma lágrima escorrer. Depois outra. E outra. Mas dessa vez não era só dor. Era clareza. Porque agora eu sabia exatamente o que tinha acontecido. A Camila plantou a dúvida. A Ana confirmou a versão conveniente. E a Júlia? A Júlia só precisou escolher quem sacrificar. E adivinha quem era a escolha mais fácil? Eu. Respirei fundo. Passei a mão no rosto. E peguei o celular de novo. Abri a conversa com a Ana. Fiquei olhando o campo de mensagem. 1000 coisas passando pela cabeça. 1000 perguntas. 1000 vontades de gritar. Mas, no fim, eu só escrevi uma coisa. Você sabia. Enviei. Os 3 pontinhos apareceram quase na hora. Ela estava online. Claro que estava. Digitando, parando, digitando de novo. E então, a resposta chegou. Ana, eu tentei evitar isso. Meu coração apertou. Evitar? Eu comecei a digitar. Apaguei. Digitei de novo. Mas antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Ana, você não entende o que tá em jogo. Eu congelei. Porque naquele momento, eu entendi uma coisa que doeu mais do que tudo. Eu fiquei olhando pra tela por alguns segundos depois da mensagem da Ana. Você não entende o que tá em jogo. Ah, eu entendia. Agora eu entendia tudo. O casamento. A imagem perfeita. As fotos sorrindo. A família reunida. O felizes para sempre montado em cima de uma mentira gigante. E eu? Eu era o erro que precisava ser apagado. Soltei uma risada baixa dentro do carro. Não de humor. Mas de... choque. De ironia. De quem finalmente percebe que foi ingênua por tempo demais. Tá bom. Murmurei, passando a mão no rosto. Então vamos jogar. Desbloqueei o celular de novo. Abri a galeria. E fiquei encarando as provas. Não era só uma foto. Eram várias. Vídeos curtos. Mensagens. Horários. Datas. Tudo. O suficiente pra destruir qualquer narrativa. Mas eu hesitei. Por um segundo. Um único segundo. Porque, no fundo, eu ainda amava a Júlia. Ainda doía imaginar o rosto dela desmoronando no meio do altar. Ainda doía pensar que eu seria a pessoa que faria isso. Mas então, você não é mais minha madrinha. Eu conhecia você. Você tentou destruir meu casamento. As frases voltaram. Uma por uma. Como facas. Respirei fundo. E a dúvida morreu ali. Vocês escolheram isso. Abri o WhatsApp. Procurei o contato. Júlia. Fiquei alguns segundos olhando. O dedo travado na tela. E então, enviei. Primeiro, as fotos. Depois o vídeo. E por último, uma mensagem. Você já sabia. Mas agora todo mundo vai saber também. Silêncio. Nenhuma resposta. Eu não esperei. Saí do carro. Voltei a dirigir. Mas dessa vez, eu sabia exatamente pra onde estava indo. O salão. Se elas queriam um casamento perfeito, então eu ia dar um espetáculo. Quando eu cheguei, já estava cheio. Música suave.
Luzes quentes. Convidados elegantes. Sorrisos falsos. Perfeito. Eu estacionei. Desci. E caminhei até a entrada. O segurança me reconheceu. Madrinha, né? Eu sorri. Não mais. Ele franziu a testa. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, eu já estava entrando. O ambiente era lindo. Flores por todos os lados. Velas. Decoração impecável. Tudo exatamente como a Júlia sempre sonhou. E por um segundo. Só por um segundo. Meu coração apertou. Porque eu lembrei da gente planejando aquilo juntas. Rindo. Sonhando. Imaginando. Mas esse momento passou. Rápido. Porque eu também lembrei de como aquilo terminou. Olhei ao redor. Procurei. E encontrei. A Ana. Ela estava perto do bar, conversando com alguns convidados. Rindo. Como se nada tivesse acontecido. Meu sangue ferveu. Eu caminhei direto até ela. A gente precisa conversar. O sorriso dela morreu na hora. Você não devia estar aqui. Ela sussurrou, olhando em volta. Engraçado. Você também não devia ter feito o que fez. Ela engoliu seco. Agora não é a hora. Nunca foi pra você, né? Interrompi. Sempre foi mais fácil fingir. Os olhos dela começaram a encher de lágrimas, mas dessa vez, não me abalou. Eu tentei te proteger. Ela disse, baixo. De quê? Da verdade? Silêncio. Você sabia. Eu continuei. E mesmo assim deixou que eu fosse destruída. Ela não negou. Não teve coragem. E isso foi pior do que qualquer desculpa. Você não entende... Ela começou de novo. Para de dizer isso. Cortei firme. Eu entendo perfeitamente. Me aproximei mais. Baixei a voz. Você escolheu ficar do lado mais conveniente. Ela fechou os olhos. E uma lágrima caiu. Eu não queria que chegasse nisso. Eu ri. Já chegou. E então, o som da música mudou. A marcha. A cerimônia ia começar. As pessoas começaram a se mover. A se posicionar. A se emocionar. Perfeito timing. Eu olhei na direção da entrada. E lá estava ela. A Júlia. Deslumbrante. Sorrindo. Como se fosse o dia mais feliz da vida dela. E talvez fosse, mas não por muito tempo. Eu puxei o celular. Abri o grupo. Família em amigos. Mais de 80 pessoas. Todos ali. Todos presentes. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. E então, eu cliquei. As fotos foram. O vídeo também. E junto, já que a verdade não importa, aqui vai ela. Por um segundo, nada aconteceu. E então, um celular vibrou, depois outro, e outro. Sussurros começaram, olhares confusos, expressões mudando. O efeito dominó. Eu levantei o olhar e encontrei o da Júlia, no meio do corredor, parada, sorriso congelado, olhos grudados no próprio celular. E pela primeira vez naquele dia, ela não parecia no controle. Ela parecia exatamente como eu me senti. Traída. O silêncio foi a primeira coisa que mudou. Não foi grito. Não foi escândalo. Foi silêncio. Aquele tipo de silêncio estranho, pesado, que vem antes do caos. Eu vi acontecer, em câmera lenta. A Júlia, parada no meio do corredor. O celular na mão, os olhos correndo pela tela. E então, o sorriso dela quebrou. Não sumiu de uma vez. Foi pior que isso. Foi desmontando. Devagar, como se cada pedaço da realidade estivesse finalmente encaixando. Do jeito mais cruel possível. Um murmurinho começou a crescer. Baixo, confuso. Isso é sério? Meu Deus! É o João mesmo? Os celulares estavam por toda parte agora, na mão de todo mundo. Eu olhei pro altar. O João ainda não tinha entendido. Estava lá, arrumando o terno, sorrindo, acenando discretamente, completamente alheio, até que o telefone dele vibrou. Eu vi de longe. Ele pegou, olhou, franziu a testa. E então, o rosto dele perdeu a cor. Foi instantâneo. Ele levantou o olhar, direto pra Júlia. E naquele momento, tudo explodiu. O que é isso? A voz dela ecoou pelo salão inteiro, alta, trêmula, carregada de uma dor que não dava mais pra esconder. Ela não estava mais atuando. Ela estava sentindo. Júlia, eu posso explicar. O João começou, descendo do altar apressado. Explicar o quê? Ela gritou, levantando o celular. Isso! O salão inteiro parou. Ninguém respirava. Não é o que parece. Não é o que parece? Ela riu, um riso quebrado. Tem vídeo, João. Ele passou a mão no cabelo, desesperado, olhando ao redor, como se procurasse uma saída. Mas não tinha. Nunca teve. Júlia, por favor. Ele tentou se aproximar. Ela deu um passo pra trás. Não chega perto de mim. A voz dela saiu baixa, mais firme. E aquilo foi mais pesado que qualquer grito. O pai dela, que estava ao lado, colocou a mão no ombro dela. Filha, o que tá acontecendo? Ela não respondeu. Não de imediato. Os olhos dela estavam varrendo o salão, procurando. E então, pararam em mim, direto. Eu senti o impacto como um soco. Não era surpresa. Não era dúvida. Era raiva. Pura. Ardendo. Ela começou a andar na minha direção. Devagar. O vestido arrastando no chão. Os olhos fixos. Cada passo parecia mais pesado que o outro. O salão inteiro abriu espaço, como se soubesse que aquilo ia piorar. E ia. Foi você. Ela parou na minha frente. Não era pergunta. Era acusação. Eu respirei fundo. Foi. Silêncio. Você destruiu meu casamento. A frase saiu como uma sentença. E por um segundo, tudo o que eu queria era negar. Era voltar no tempo. Era impedir tudo aquilo. Mas não dava mais. Não, eu disse firme. Eu só mostrei a verdade. Ela riu. Um riso amargo. Verdade? Ela inclinou a cabeça. Você chama isso de verdade? Você já sabia. Eu retruquei. O olhar dela mudou. Só um pouco. Mas mudou. Sabia, ela admitiu. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Então, por quê? Eu comecei.
Porque eu não ia jogar fora tudo que eu construí por causa de um erro. Ela interrompeu. Erro. Um erro? Eu repeti, incrédula. Sim, ela disse fria. Um erro. Eu balancei a cabeça. Ele te traiu. E você me traiu. Ela rebateu, sem hesitar. Aquilo me acertou em cheio. Eu tentei te proteger. Não! Ela gritou. Você tentou me expor. Silêncio. Você fez isso na frente de todo mundo. Ela continuou, a voz falhando agora. No meu casamento. Eu engoli seco. Você me colocou como uma idiota. E ali estava. A verdade dela. Não era sobre a traição. Não era sobre o João. Era sobre a humilhação. Você preferia continuar vivendo uma mentira? Perguntei mais baixo. Ela hesitou. Por um segundo. E então disse. Eu preferia escolher quando a minha vida ia desmoronar. Aquilo eu não esperava. Porque pela primeira vez, ela foi honesta. E doeu. Muito. Mas ainda assim. Você me jogou fora pra manter isso. Eu disse. Ela desviou o olhar. Eu fiz o que precisava. Silêncio. Pesado. Definitivo. Atrás dela, o João tentava se aproximar de novo. Júlia, a gente pode resolver isso. Cala a boca! Ela gritou sem nem olhar pra trás. E então? Ela virou de volta pra mim. Os olhos cheios de lágrimas, mas ainda duros. Você não precisava ter feito isso assim. Eu respirei fundo. E você não precisava ter me destruído primeiro. Silêncio. A gente se encarou. Duas pessoas que já foram tudo uma pra outra. Agora completamente estranhas. E foi aí que eu percebi. Não tinha mais volta. Não tinha mais amizade. Não tinha mais confiança. Não tinha mais nada. Só os restos. Ela deu um passo pra trás. E disse a última coisa. A frase que de alguma forma fechou tudo. Eu nunca mais quero te ver. Eu assenti. Devagar. Não vai precisar. E dessa vez, eu fui embora. Sem olhar pra trás. Mas enquanto eu saía, eu ouvi. O som de alguém chorando. De gente discutindo. De um casamento. Desmoronando. E pela primeira vez, eu não senti culpa. Só silêncio. Eu não corri. Não chorei. Não olhei pra trás. Eu só saí. O som do salão foi ficando distante. As vozes, os gritos, o caos. Tudo se dissolvendo enquanto eu atravessava a porta. E pela primeira vez em dias, eu senti silêncio. Do lado de fora, o ar estava mais frio. Ou talvez fosse só eu. Encostei no carro. Respirei fundo. Uma vez. Duas. Três. E então, ri. Não porque era engraçado, mas porque era absurdo. Tudo aquilo. Anos de amizade, confiança, histórias, promessas, reduzidos a um espetáculo. E o pior, eu não era mais a pessoa que entrou naquele salão algumas horas atrás. Eu era outra. Alguém que finalmente enxergou. O celular vibrou. Eu já sabia quem era. Ana, fiquei olhando a tela. Sem pressa. Sem ansiedade. Sem aquela necessidade de responder na hora. Abri. Ana. Eu tô aqui fora. A gente precisa conversar. Claro. Agora precisava. Levantei o olhar. E lá estava ela. Do outro lado do estacionamento. Sozinha. Sem maquiagem perfeita. Sem sorriso ensaiado. Sem grupo pra se esconder. Só. Ela. Por um segundo. Doeu. Porque eu ainda conseguia ver a minha amiga ali. A pessoa que eu amava. Mas isso também passou. Eu caminhei até ela. Devagar. Ela veio na minha direção também. Os olhos vermelhos, mãos inquietas. Eu sinto muito. Ela começou, a voz quebrada. Eu levantei a mão. Não. Ela parou. Não diz isso. Eu continuei, calma. Porque você não sente. Os olhos dela encheram de lágrimas na hora. Eu sinto sim. Você sente agora. Eu corrigi. Quando deu errado. Quando ficou feio. Quando não deu mais pra fingir. Silêncio. Ela engoliu seco. Eu achei que tava ajudando. Ela sussurrou. Eu balancei a cabeça. Você tava se protegendo. Aquilo acertou. Eu vi. Eu não queria perder nenhuma de vocês, ela disse. Eu ri. Baixo. Sem humor. E no fim, perdeu as duas. Ela não respondeu. Não tinha o que dizer. O silêncio entre a gente não era mais confortável. Não era mais familiar. Era final. Eu confiava em você. Falei, mais baixo agora. Ela fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Eu sei. Não sabe. Respondi. Porque se soubesse, não teria feito o que fez. Ela não tentou se defender dessa vez. Só ficou ali, quebrada. Mas, estranhamente, eu não senti vontade de consertar. Nem de abraçar. Nem de perdoar. Nada. Só cansaço. Acabou, Ana. Ela abriu os olhos rápido. Por favor. Acabou. Minha voz não tremeu. E isso foi o mais assustador de tudo. Porque eu realmente quis dizer. Ela assentiu devagar. Como quem já sabia. E então? Ela deu um passo pra trás. E eu também. Sem abraço, sem despedida longa, sem promessa de vamos conversar depois. Só. Fim. Ela virou. E foi embora. E dessa vez, eu não olhei. Fiquei ali por mais alguns segundos, sentindo o peso e a leveza, ao mesmo tempo. Porque perder dói. Mas se libertar também. Entrei no carro. Antes de ligar, olhei o celular uma última vez. Notificações explodindo. Mensagens. Chamadas. Gente querendo saber. Gente julgando. Gente escolhendo lados. Mas pela primeira vez, nada daquilo importava. Joguei o celular no banco do passageiro. Liguei o carro. E fui embora. Sem destino. Sem plano. Sem ninguém. Mas finalmente, sem mentira. E talvez, só talvez, esse tenha sido o primeiro dia em que eu realmente comecei de novo. Fim.